Olá, pessoal. Aqui chamando as convidadas. Pessoal chegando, estou aqui me preparando também. Entrou. Boa noite. Entrou, tá me ouvindo? Boa noite, estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Tô. O fone aqui. Tá alto, né? Peraí. Dora chegando também. Só um minutinho. Ai, peraí. Calma que eu sou uma senhora. Não mais do que eu, amiga. Vamos ver, vou botar um fone. 47 anos, gente. Não é, Samis? Ó. Passa Oi. rápido. Não é? Ó. Sem botox. Sem E botox aí, ainda. Tem menina? botox. Vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei fone agora. Então, Eu vou colocar legal. um também. Massa. Beleza. E aí, mulheres, tudo bem? Tudo bom, e você? Dá pra gente divulgar? Como que a gente Tudo faz? bem. A gente Bem passa também. aqui e passa para umas pessoas, né? Boa. Isso, pode enviar Pode aqui pela enviar. setinha, se vocês quiserem enviar. Isso. O pessoal tá chegando aí. Pra Eu gente vou começar, né? mandar. Quem sabe entra mais algumas pessoas, né? Uhum, a gente aproveita, né, esse momento. Mas a gente compartilha individualmente ou a gente consegue compartilhar assim para geral? Ah, você vai selecionando, Você amiga. vai selecionando. Peraí. E encaminhando. Entrou alguém já? Já entrou alguém. Tá. Peraí que eu já vejo quem é. A Esté, você mandou pra Esté? Mandou, né? Pra todo mundo. Uhum. Amei. É isso, Gente, menina. que Estão mandando. semanada, não? Eu amei seu cabelo curtinho, Correto. Muzi. Você viu, Samis? Ai, tava me enjoando, já que fica. Enjoando não, tipo, vocês sabem, né? Trabalheira, né? Dos cachos? Uhum. É lógico. Não tenho paciência. Meu filho que fica, que acorda, sei lá que hora pra fitar aquele cabelo dele. Fazer as Os seus também, né? finalizações. Nossa. Fazer a fitagem. Aqui minha casa é pote de creme que não acaba mais, minha filha. Nossa. Sim, eu sei. Ó,
Tem um pessoal chegando aí. Ah, é que você que Tirar vê mais uns quem minutos. entra, né? Você que consegue ver quem tá Eu que entrando. vejo, Ah, eu que tô tá. aqui vendo tudo. Tá Poderosa. chegando uma galerinha. Não, e a Malva e a Samira não mudam a mesma cara, né, gente? Ai, amiga, esses anos eu Gente, a Neide senti tá uma. chegando Ai, aqui. que legal. Beijo, Neide, que linda, bem-vinda. A gente fez homenagem pro Gardinho lá essa semana. Aí foi o Cassiano. Ai, que legal. Ai, que É, legal. aí foi massa. A Nossa. gente conversou, mas compartilhar memórias, né? Uhum. Aí Uhum. foi bem bonito. Aí Deve tivemos ter sido a mesmo. nossa Semana das Artes do Corpo essa semana. 21ª Tinha bastante coisa primeira. legal, né? É, nossa, era uma programação bonita. Antônio Ai, eu Nóbrega. preciso. Bom. O Porra, Anderson é da é, eu época de vi. vocês? O Anderson O Negreiro. Anderson Negreiro, eu lembro de um Anderson, que ele tinha uma performance que ele trabalhava muito com café, aí depois ele fez um mestrado também com a Helena, será que é o mesmo? Não sei. Aí ele apresentou, mas eu não consegui ir. Foi legal, né? Essa coisa dos ex-alunos estarem próximos. Nossa, eu preciso ficar mais, saber mais disso, eu tô meio perdida. Não sei se o contato é mais. E, nossa, na época era uma página do Facebook, mas talvez deva ter alguma coisa no Instagram agora, né? Agora é mais Instagram mesmo. E a gente até mudou de Instagram porque o nosso Instagram caiu o ano passado e a gente ativou outro. Aí Ai, que legal. Eu é quero. legal se você quiser ir lá também, sabe, em aula mesmo, compartilhar alguma coisa, trocar. Aí a gente pode marcar, Muzi. Ai, com certeza, eu adoraria. Eu É? adoraria. Quando eu estava na época, né, era tão bom quando vinha outros alunos, muito Uhum. de antes. Eu Então adoraria. bora, A gente bora pode, lá. a gente pode acertar. Isadora chegando, tem um pessoal chegando. Espera só mais um pouquinho, gente, a gente já dá início. Tá. Tá. Ai, é muito chato isso aqui. Você tem que compartilhar um por um para você convidar as pessoas. Amiga, tecnologia, é isso. Então não é tecnologia. E por isso que eu fico brigando com a tecnologia. Ai, cara, nossa. Faz tanto tempo que eu não participo de live. Gente, bora nós. É nós, Vamos não. lá. Acho que entrou uma Aí, galerinha. Vamos começar? O que vocês acham? bora, vamos. Bora, então bora. Então vamos lá. Boa noite a todos e todas. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Vão se achegando. Aqui Malba Oliveira, né? Para quem não me conhece, eu sou mãe, artista e educadora. Hoje vou partilhar aqui um pouquinho a partir do projeto que eu realizei esse ano, né? Um projeto em performance chamado Mortenidade, as invisíveis mortes que geram a vida, que foi um projeto contemplado pelo edital de performance PROAC 005-2023. Esse projeto teve a produção da Tocum Cultural e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, né? A cidade onde estou localizada, morando atualmente. Estou aqui hoje recebendo duas mulheres maravilhosas que têm contribuições muito significativas para mim e para a sociedade, né, em seus trabalhos. Então a gente está aqui hoje recebendo Ana Musidora, né? Vou ler aqui a bio da Ana. Então, a Ana Musidora é mãe de Nin, artista do corpo e educadora, formada em dança pela Comunicação das Artes do Corpo. Ela combina práticas de educação somática, butô e capoeira de Angola em seus processos criativos. Recebo também Samira BR, mãe, artista e educadora, com pesquisa em artes performáticas e interesse em audiovisual. Essas manas poderosas, sejam muito bem-vindas aqui. Gratidão por toparem
vir aqui bater esse papo com a gente. Agradeço também pela presença, pela disponibilidade, contribuição. Vou falar só um pouquinho, assim, ver o que vocês acham. Eu pensei em falar um pouquinho sobre o projeto, né, para contar um pouquinho sobre ele, e depois a gente vai costurando um pouco das nossas narrativas. Tudo bem para vocês? Claro. E aí eu vou fazer uma mediaçãozinha aqui, a gente vai colaborando e fazendo disso um grande bate-papo. No final, a gente ainda, se tiver pessoas que quiserem fazer perguntas, se vocês quiserem também durante a fala, deixarem perguntas, levantar a mão, coisas assim, a gente também, eu vou mediando isso, tá bom? Então, para contar um pouco do processo, do projeto, né? Esse projeto, ele é um projeto que nasceu como pesquisa dentro do âmbito acadêmico, né? Eu cursando o curso de Comunicação das Artes do Corpo, na PUC São Paulo, dentro de uma disciplina com a Samira, aqui presente, uma disciplina chamada Corpo no Cotidiano, né? Então, a gente começa a trazer, então, coisas que nos evocam, né? Coisas que queríamos tratar dentro desse lugar da pesquisa, do laboratório. E naquele momento eu estava num processo assim de não sabia, né, naquele momento, mas eu estava caminhando assim para a reta final do meu puerpério e comecei a fazer essa pesquisa dentro dessa disciplina, né? Tive essa oportunidade de trazer aquilo que me inquietava, me atravessava naquele momento. Isso nasceu a semente do projeto, né? Ela nasce ali com uma ação, uma performance chamada Mortenidade. Foi um acontecimento muito significativo, simbólico, né, para minha experiência pessoal, mas também como processo criativo, assim, de pesquisa. A Samira é muito generosa, ela tem uma capacidade muito sensível de nos orientar enquanto educadora, professora, né? Então, ela foi muito maravilhosa, assim, acolher todas as minhas dificuldades, né? Os processos, assim, que eu atravessava para poder gerar tudo aquilo, colocar aquilo em cena, né? E eu lembro que quando eu fiz essa ação, foi muito forte, assim, foi bem simbólico, as pessoas se encontraram com aquele movimento, né, ali dentro da universidade. Eu lembro que ao final, assim, daquela ação, eu estava acabada no chão, acabada, chorando, assim, me debulhando, né, visitando muitas memórias, né, colocando tudo aquilo no mundo. E eu lembro que a Samira permaneceu na sala, silenciosamente. E aí, quando eu terminei ali meu choro e que eu me levantei, eu lembro profundamente, assim, que ela me orientou, né? Ela me deu um abraço, ela também estava ali no momento também de emoção. Eu lembro de me encontrar com ela e ser significativo demais, assim, a forma como ela acolheu, né? E ela me deu umas chaves preciosas que foram. Ela me abraçou e me disse: isso pode ser um trabalho, isso pode ser um caminho de pesquisa, e isso pode ser somente somente não, né? Que ela não reduziu a isso, mas ela falou, isso também pode ser um rito de passagem. Eu lembro que quando ela fez essa fala, um rito de passagem, foi um acalento, assim, para minha pessoa. Eu lembro que foi um alívio, porque eu pensei, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir pisar nisso aqui, né? E eu lembro que, assim, foi muito, assim, eu consegui respirar depois de tudo aquilo, assim. Então, foi verdadeiramente empoderador esse lugar em que a Samira, então, se move enquanto professora, mas muito como mulher, assim, também, né? Me ajudando a gerir tudo aquilo que, num processo de performance que é sempre bem intenso, eu costumo pensar, né? Poder lidar com aquilo. Enfim, essa semente ficou em mim, atravessou o tempo, ela sempre voltava, mas eu achava muito difícil falar sobre isso. Eu achava que era um desafio, eu achava que era eu tinha medo, né? Tinha muitos sintomas que me tomavam, muitos sentimentos, né? Eu pensava, meu Deus, eu vou falar sobre isso, eu vou querer mesmo falar sobre isso, enfim. E fui nessa trajetória há alguns anos,
Mas aí eu vivi uma nova gestação, um novo porpério, e aí me deparei de novo com muitas coisas, né? Apesar de eu já ter uma experiência, eu achei que ainda precisaria dizer aquelas coisas. Então eu comecei a escrever alguns projetos e fiz o convite para a Samira desde esse início, assim, para se ela topava me orientar, assim mesmo, para que eu pudesse expandir, assim, e, e transformar isso num trabalho artístico mesmo, sabe? Construir. Então a Samira fez a minha orientação, ela topou desde a primeira vez, eu escrevi 3 vezes, em 3 formatos diferentes. Eu tive apoio da Narani Mireia, né, que me auxiliou, assim, a organizar a escrita. É, nos 2 primeiros projetos, assim, ela foi essencial, profundamente essencial para que eu conseguisse organizar toda a ideia e concepção e organizar as ideias, né, para trazer a concepção do projeto. E aí, no terceiro movimento, eu escrevi já na cidade de Ribeirão Preto, já com outras ideias, então um projeto mais encorpado, contou com muitas ações, assim, foi até bem intenso. E tendo também a parceria da Stephanie Bertolini como preparadora corporal. Então, desde o início, essas mulheres me apoiaram, falou, vamos lá, escreve sim. E me dando muito apoio também nesse sentido da incerteza, né, para falar sobre algo tão delicado e tão um lugar de tabu, né, social, quando a gente vai falar de mãe, né? Enfim, então, o projeto começou a ser realizado, eu fui contemplada no ano passado, e ele começa a ser realizado neste ano, com a parceria dessas mulheres maravilhosas, que foi Samira BR aqui presente e Stephanie Bertolini, assim, que cumpriram as suas funções, que estão, assim, na ficha técnica, mas que vão sempre muito além nesse sentido, né? Porque alimentam e fomentam muito esse lugar do encontro, da potência desse lugar enquanto nossas subjetividades mesmo humanas, assim mesmo. Então, além de uma relação profissional, tem uma relação de muito carinho, amizade, né? Que é essencial para as nossas realizações aí na vida, principalmente como mulheres e como mães, né? Então, nesse sentido, só para também fechar um pouco dessa narrativa, o projeto ele contou com 2 ações performáticas, né? Então ele teve uma primeira ação performática que foi realizada aqui na Praça de Ribeirão Preto, na Praça 15, uma travessia chamada Procura-se Mulher, Trabalho Irrecusável. E depois eu fiz também uma ação que é a Cartomante, Mistérios Revelados, que eu vou trazer um pouco desse viés oracular, da figura do arquétipo da cartomante, né? E desenvolvi aí também um baralho para poder trazer a partir da filosofia da maternidade. E contou com a performance que tem o mesmo nome do projeto, que é baseado na semente de quando isso começa a ser gerido lá na academia em 2016, 2017. E aí também teve uma oficina e agora está tendo esse bate-papo para a gente encerrar as ações do projeto. Bom, é um pouco isso. Nesse bate-papo que tem o tema em arte e maternidade, eu convido essas 2 mulheres para partilharem um pouco da sua jornada pessoal, da sua jornada profissional, né? E contarem um pouco das suas histórias e a gente entrecruzando as nossas narrativas para conversar um pouco sobre isso com quem está aí a fim de ouvir. Certo? É isso. Meninas, eu gostaria que vocês fossem trazendo assim, conforme vocês sentirem mesmo, assim, um pouco dessa relação entre arte e maternidade, né? Alguma de vocês preferem começar? Quer começar, Muzi? Posso começar, começar assim. Deixa eu ver aqui o horário, são 7h25, só para não me perder. Bom, eu chego aqui nessa live um pouco... Dá para me ouvir, gente? Dá para ouvir, né? Uhum. Eu chego nessa live, assim, a convite da Malba, né? Foi um processo que a gente... Bom, primeiro é isso, para atravessar uma universidade com esse processo, eu já tinha, meu filho já tinha acho que 5 anos, foi quando eu decidi retomar uma série de coisas aí. E aí eu conheço a Malba, assim, a gente fica parceira, assim, logo de cara, né, tem uma afinidade.
depois de 6 meses, ela veio me falar que tá grávida, assim. É, Então é muito louco, assim, porque na hora me vem um monte de coisas na mente e ao mesmo tempo eu preciso também estar recebendo, assim, né, essa mulher que tá também aí cheia de pontos de interrogação na cabeça, não faz ideia do que é essa travessia, mas que sabe que prevê uma travessia, né? Então foi muito forte, assim, esse momento de estar recebendo a Malba. E nesse mesmo momento eu também estava justamente depois de 5 anos, repensando, né, o que tinha sido essa gestação. Para mim, né, a minha gestação. Estava no nesse mesmo momento que você trancou o curso, Mal, por conta da gestação, foi na época que eu estava começando a fazer o leite derramado. Se eu não me engano, foi ali por 2013, né, 2013, 2014, que você Foi trancou o curso, exatamente, né? 2013. Uhum. Exatamente. Então, aí, isso para mim já dá um pouco a dimensão, assim, né? Quando você vai trazer essa questão do seu puerpério, como que é esse processo, por que isso é um mito, né? E aí era nesse contexto que eu estava justamente conseguindo parar para respirar um pouco e entender o que tinha acontecido naqueles últimos anos, assim. E aí, acho que o curso das artes do corpo, não vou dizer o curso das artes do corpo, não, vou dizer para mim, na minha história, tiveram um trio que foi muito importante, assim, que foi a Samira também nesse processo, que a gente pôde viver algumas coisas em sala de aula, o Chiquinho também, que, né, querido, e a Vera, acho que para mim foram três, assim, referências bem importantes, que me ajudaram ali a trilhar um caminho. E, e aí, por ser um tabu, a gente, né, na época eu me interessei um pouco em entender por que era o tabu. Então, eu fui um pouco atrás dessas mitologias sobre a maternidade. Né? Que mitologias eram essas que estavam ali presentes no imaginário popular sobre a maternidade? Então, aí a gente foi para, por exemplo, para as mães pretas, né? Que são aquelas imagens que você já deve ter visto aí, muito comuns, das amas de leite e dos filhos dos senhores de engenho, né? No Brasil colonial. E a partir dessa mãe preta, para mim, abriu muitas coisas, assim, para querer entender quem que era essa mãe preta nesse imaginário. E a partir disso, compreender todo um processo de desagregamento familiar, assim, né? E, e esse desagregamento vem muito também, lógico que tem a questão do puerpério, que é uma coisa, né? Que é a gente nem saber, nem a gente nem nomeava, né? O que é isso, puerpério. E aí, além de não nomear, a gente também não pode falar, né? Então, porque quando a gente trabalha com a performance tem esse lugar muito radical, né? Assim, nossos de transbordar, assim, né? Também esses limites da linguagem, né? Então, eu fico muito preocupada com isso, ainda hoje, porque a gente, eu acho assim, né? A gente, nós, artistas do corpo, que passamos pela PUC, de certa forma, a gente tem um privilégio por poder passar por esse lugar e conseguir organizar isso dentro de um trabalho, de uma narrativa, de uma ação performática, assim. Mas eu tô falando isso até com memórias que eu tava vindo hoje lá do Jardim Romano, tô dando aula lá, e eu vim conversando com uma jovem também, que a gente está trabalhando junto, assim. E eu falei, cara, a gente precisa nomear as dores. Assim, a gente precisa dar forma para a coisa, a gente tem que entender. É o primeiro processo do trauma, digamos assim, né? Que eu vejo o puerpério também. Assim. É o primeiro processo. Você não consegue dar forma, se você não consegue nomear, na psicologia tem um termo muito usado para isso que se chama dissociação, né? Então, você começa a viver em outra, Ah, né? travou um pouquinho. Oi, Travou um deu para pouquinho. ouvir? Vou Que colocar você um lugar. começa a. Você estava falando. Que parte que eu parei? Que é a Da Você falou dissociação. da dissociação, que você dissociação, aí começa. você Da começa. dissociação, que a cabeça tá, o corpo tá num lugar e a cabeça tá em outro, assim. A dissociação, ela traz um pouco desse lugar. Você passa a não conseguir sentir, porque você cria uma grande película, né?
Você não pode, não, justamente por isso, a gente não consegue nomear, não consegue dar forma para esse processo. E aí, enfim, para mim o que vai ser muito interessante nesse processo é justamente ter a oportunidade de começar não só a nomear, mas entender como as minhas memórias pessoais vão se expandindo para as memórias coletivas, assim, né? Porque aí quando eu me entendo como mãe, eu entendo a minha mãe, a mãe da minha mãe, eu entendo que isso faz parte de algo muito maior, que isso também está dentro de um contexto histórico e político. E aí a gente vai vendo como essas histórias vão se repetindo, né? E que lugar a gente consegue assumir dentro dessa ancestralidade. Assim. Para mim, acho que foi um pouco desse processo. Assim, né? Hoje a gente tem a Conceição, que fala muito de escrevivências, né? Que organiza isso nesse conceito, mas isso é recente. Isso é muito recente, assim, né? Assim, organizar isso como um conceito dentro dessa perspectiva que eu estava pensando a arte. Então, para mim, é muito interessante como essas mitologias vão aparecendo deturpadas, assim, justamente porque são mulheres que não puderam falar, que não puderam dizer. A gente só tem imagens, são imagens que são montadas, né, que são fabricadas, que são produzidas. Então, para mim, aí começa a interessar justamente essa relação entre a representação dessa maternidade e a minha presença, né? Como que sou eu falando isso. Então, a gente começa a olhar que, sei lá, se a gente for pensar isso no tempo, a gente passa aí pelas Mães Pretas, depois a gente pode dar um salto e ir lá para Tarsila do Amaral, com aquela tela dela que chama A Negra, que é uma memória afetiva que ela tem muito grande da ama dela, e ela representa, e mesmo ela falando dessa ama, é bem assim, a gente vai vendo como que essas relações interraciais, elas têm muitas camadas ali, né? O que é a gente ser representado também nessa relação de afeto, e a gente vai encontrando uma certa objetificação. Isso não especificamente da Tarsila, né? E a gente vai entender como é que a gente faz essas leituras dessas iconografias nesse processo. Então a gente nota que não tem nome, que é a negra, né? A gente nota que é um grande seio, né? Que está ali, enfim. A gente também tem pouco tempo, não vou ficar entrando muito com muitos detalhes aqui. Mas aí a gente começa a olhar para a cidade, por exemplo, onde estão nossas referências na cidade. A gente, eu não sei se vocês já devem ter visto ali no Lago do Paissandu um monumento gigante que tem do Júlio Guerra, que é uma mãe, uma mãe preta, né? Que é ali do lado da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em frente à Galeria do Rock ali. Tem um monumento da mãe preta ali, do Júlio Guerra. E esse monumento, a gente for analisar ele, a gente vê, por exemplo, tem essa relação da cabeça em relação aos pés, né? É uma cabeça pequenininha e um pezão. É uma figura que é mais disforme. Também tem essa relação com alguém que está sempre com o seio ali entregue para essa criança estar mamando. Tem um poema do Ciro Gomes ali também, que é um poeta romântico. E esse poema fala da mãe preta, né? E sempre vai colocando esse lugar de uma mulher que a interpretação que a gente vai tendo assim, né, de uma mulher que ela sofre, mas é para um bem maior, né? Que é que não é amamentar os filhos do Senhor de Engenho, né? Que é amamentar uma criança, é amamentar uma criança, nutrir uma criança. Então, para mim, isso foi abriu uma série de. Até tem outra música também do Caco Velho, que vocês já devem ter ouvido, que é Mãe Preta, que também é um ator negro e tal, de Rio Grande do Sul, de 1940. E você vai analisando sempre essa figura que sofre, mas que sofre por um bem maior, né? E aí, para mim, foi uma pesquisa muito interessante, assim, que vai me levar para vários lugares dentro da história, né? E aí, de pensar, por exemplo, como é lidar com esses arquivos de imagem, né? Tem um artigo da Saidia que chama Vênus em Dois Atos, que ela vai falar justamente disso, assim, né? A Saidia Hartman, dos críticos, e ela vai falar como é que a gente se relaciona com esses arquivos coloniais. Porque esses arquivos, eles, bem da verdade, não é o olhar, esses arquivos, como eu vou dizer,
essas imagens são sobre os nossos corpos, sobre corpos racializados, mas não é o nosso olhar sobre esses corpos, é isso que ela vai trazer. Então, de alguma forma, aquela memória que a gente acha que às vezes é da gente, na verdade é uma memória de um arquivo colonial, né? Então, eu fui também em contraponto com isso, pensando já aí junto com uma outra questão que ela traz, que é a fabulação crítica, que é como é que a gente lidar com esses dados históricos. E aí, para mim, a fabulação crítica ela entra nesse lugar, que é trazer memórias da minha família, né? Que é trazer memórias coletivas da maternidade, pensando, quando a gente pensa das Mães de Maio, pensar por onde é que vem também essa questão desse desagregamento familiar com essas mães, né? Nessa relação interracial. Enfim, eu acho que a gente pode falar de uma série de outras coisas mais, mas eu acho que eu vou ficar por aqui, assim, né? Pra gente ir costurando aí mais as ideias. Mas eu acho que eu falei um pouco sobre o que eu queria falar. Certo. Acho que a Sá pode trazer a contribuição. Mas eu tenho vontade de fazer perguntas para a Musa, assim, tipo, como que foi esse processo de criar esse trabalho, né? Porque como que foi se debruçar? Porque aí você falou um pouco dos estudos dos caminhos, mas como que foi concretizar e colocar esse trabalho, assim, para o mundo, né? De repente isso pode ser legal, assim, compartilhar. Olha, cara, para mim foi fundamental. Para mim esse trabalho, ele me ajuda. Quando a gente está colocando arte no mundo, a gente às vezes nem sabe o que a gente está. A gente nem tem dimensão das coisas que a gente está mexendo dentro da gente. Assim. Então, eu tive sorte, falo que eu tive sorte, assim, acho que logo quando isso nasceu mesmo, assim, essa semente foi plantada, foi o Chiquinho, né? E ele falava isso brincando de um jeito muito afetivo, né? Não arrogante, que ele era um parteiro de ideias. E nesse processo ele foi muito cuidadoso, porque a gente for olhar para trás, para 2013, esses eram assuntos e eram temas que estavam assim na dança, e principalmente, isso estava muito fervoroso, isso estava muito caloroso, assim, né? Pensar essas questões raciais, né, dentro do nosso curso, dentro da arte. Então, esse trabalho ele também vem atravessado de tudo isso. Não é à toa que eu vou fazer um pouco essa pesquisa iconográfica, essa pesquisa de que está nesse imaginário dessas mitologias, porque isso estava muito forte assim nas artes. E não tem palavras assim para agradecer nesse processo, porque talvez se não fosse ele, eu não sei se eu não teria conseguido sozinha, a verdade é essa. Eu não teria conseguido sozinha. E eu fui uma aluna que nossa senhora, eu era terrível, eu tava tipo assim, eu tava com a galera lá do último ano, tava com a galera do mestrado, eu tava em todo lugar, menos com a minha turma. Então, para mim era, né, o curso tem essa composição, para mim eu queria ver tudo, queria fazer tudo, e eu também não tinha muita paciência, né? Que a minha cabeça também sempre estava em casa, sempre estava em filho, sempre estava em um monte de outras coisas, e me manter a minha cabeça ali era difícil, assim, né? Então, mas foi fundamental, assim, para entender questões minhas, assim, profundas, que eu acho que não tem nem só a relação com a minha maternidade, mas a relação da minha maternidade com a minha mãe, porque a gente é mãe, mas a gente também é filha, né? E aí eu acho que está também, eu lembro que a Lilian, eu não vou lembrar o sobrenome da Lilian, mas nesse momento eu estava com a Lilian e com a Valéria. Era um projeto que era matrizes não dramáticas, né? Tinha uma disciplina que chamava isso, criação a partir de matrizes não dramáticas. Então isso foi me dando um norte para, através dos meios da performance, dos meios da linguagem, conseguir organizar um pouco essa coisa toda
da maternidade, como isso se atravessava dentro do mitológico, dentro do político, dentro da questão de saúde mental, dentro de todas essas frentes. Então, foi um pouco esse processo. E de ter meu filho ali comigo o tempo inteiro, assim, né? Presenciaram em algumas vezes ali na universidade. Mas também muito solitário. Foi um trabalho que precisou de muitas mãos para vir ao mundo, mas tem também tem coisas que a gente não tem, pelo menos eu, né? Tinha coisas que eu não aceitava no meu trabalho. Tinha coisas que eu não aceitava na minha história, né? Para mim era difícil assim olhar para trás, ver o que tinha acontecido. Então, é um processo que eu ainda me sinto nesse processo, para falar a verdade, até hoje, que foi se transformando. Legal, muito bom. Muito bom mesmo. Acho que você pode trazer agora, Samira, uma partilha da gente. Obrigada, Malba, pelo convite. Para mim é muito importante participar do seu processo, da gente ter tido essa oportunidade, né, de finalmente ter sido contemplado, né, e você ter insistido, você não ter desistido do projeto. É muito legal ver a Ana falando com esse carinho, né, do acolhimento do Chiquinho, da Vera, e é legal, assim, a gente ver que, por mais que tenham muitas questões e muitas dificuldades, o colegiado é um corpo, né, de professores, e cada um tem suas histórias de vida e também tem seus momentos, e tem momentos que se consegue acolher uma pesquisa, tem momentos que não consegue acolher uma pesquisa. Então, eu demorei bastante tempo para entender isso, porque meu tempo de artista é praticamente meu tempo de professora. Então, eu sempre estive atravessada por tentar cuidar dos meus projetos, e meu tempo de maternidade também, praticamente, né? Porque eu fui mãe com 27 anos, eu entrei na PUC com 25 anos e fui mãe com 27 anos. Então, eu fiquei sempre até entender que as teorias, elas estão aqui, né? A performance é o cruzamento das artes, a performance, mas quando você entende que, de fato, a performance, ela é essa encruzilhada de artes mesmo, e como você trabalhar isso pedagogicamente, é difícil já você trabalhar isso no seu trabalho, no seu processo artístico, compreender todos esses cruzamentos de linguagem, e trabalhar isso, né, nas subjetividades do outro, do que o outro traz, né? Eu nunca consegui trabalhar com turmas grandes, por exemplo, porque é um trabalho muito individual, é uma escuta muito individual. E, nesse sentido, eu queria lembrar que eu tenho um exercício que eu acho que ele é super importante e que eu nem lembro mais qual foi o contexto que eu comecei a pedir. E é muito louco esse exercício, porque eu peço para vocês escreverem o histórico do corpo. Mas como assim? Então tudo que o seu corpo passou, você não lembra de alguma coisa quando você era criança? Pergunta para sua avó, pergunta para sua mãe, pergunta para seu pai, pergunta para sua madrinha. E mas o que quer se expor, o que não quer se expor? Daí eu falo assim, não, esse trabalho é só eu que vou ler, você não tem que ler para ninguém, você não tem que, né? E eu já recebi coisas tão incríveis de compartilhamento em todos esses anos, né, nesses 22 anos, assim, não foi logo no começo, foi depois de um tempo que eu comecei a pedir, mas eu acho que começa por isso que a Muzi estava falando, dessa escrita sobre si, dessa fabulação, de como é que você se vê, assim, quando você vai escrever sobre algo que se passou na sua vida, mas você passar pela escrita, ou seja, um desenho, um mapa, uma cartografia, de que você vai entendendo o que atravessa o seu corpo, o que você traz nele até hoje. E o mais importante para a gente é como é que isso vai sendo elaborado no processo criativo, né? Não tem uma formulinha, né? Então nós não vamos fazer isso aqui, vocês vão escrever isso, isso vai gerar uma performance. Mas existe um despertar, existe um atravessar e um mapeamento de coisas, de traumas, de situações. Aí eu falo assim,
é de tudo que seu corpo passou. Não é só fiz natação dos 9 aos 12, o balé, não sei o que lá, quebrou o braço, primeiro beijo, nasci de 7 meses, fiquei na UTI. E aí a pessoa faz esse levantamento e aí só eu leio e devolvo. Aí eu falo assim, mas que caramba é isso, né? Por que eu peço uma coisa assim? É óbvio que tem uma curadoria de si, daquilo que você escolhe compartilhar. Eu já recebi poema, eu já recebi um poema de repente todo rimado, desenhos maravilhosos, escritas. E eu acho que estou trazendo isso porque, como bem a Ana falou, assim, quando a gente não consegue nomear, essas coisas elas ficam em várias dimensões, inclusive de uma raiva, de um lugar que não tem cabimento nesse mundo. E quando você começa a tratar dessas dores, e no seu caso, né, Malba, que você trouxe essas dores do puerpério, tem uma coisa muito difícil, por isso que eu te falei naquele momento, pode ser só não, né? Pode ser um ritual de passagem. Se você não quiser, você não precisa mais revisitar isso. Ninguém vai te obrigar a ficar rememorando o trauma over and over again, né? Mas isso pode sim gerar um processo criativo, né? Uma poética. E de tanto que você, anos depois, gerou outras ações performáticas, que inclusive, né, fazendo um parênteses, a Malba enlouqueceu, prometeu 3 performances no edital, workshop, live e um monte de coisa. Eu falei assim, minha filha, como é que você vai produzir tudo isso trabalhando, né, loucamente com 2 filhas? Mas foram muitas trocas e muitos áudios, né? E aí de entender assim, a cartomante que você fez, ela é uma dessas dimensões da escuta, né? Essa coisa oracular. Nós sempre procuramos pistas das nossas amigas, das mulheres, das nossas redes, né? Para nos dar alguma coisa, alguma imagem daquilo que a gente está vivenciando. Oi, amor. E a outra, por exemplo, procura-se mulher trabalho irrecusável. Achei genial essa ideia. Eu acho que essa performance também pode acontecer de várias formas. Quer falar oi, Fernanda? A área tá aqui, ó. Oiê! Ah, não tá ouvindo. Oi, Área. Tá Fala oi. todo mundo te vendo. O Brasil inteiro tá te vendo. Manda um beijo. Tchau. Tchau, Área. Então foram 3 ações diferentes que elas orbitam essas questões, mas a mortenidade, que foi a performance que você fez no Centro Cultural Palace, né, que resgata aquela estrutura, né, aquelas matrizes que você começou a pesquisar lá atrás, ela de fato é o cerne, aquilo que te disparou lá no início, né, de tratar dessas questões, né, que são traumáticas. E te juro, assim, ver a sua performance ao vivo lá na PUC. Mãe, Oi. você pode ir. Arte e maternidade, né? Exato, né, gente? Estamos aí no tema, fazendo acontecer. Não é? O tema é esse, né? Foi muito... Exato. E manter Tá o tudo raciocínio. certo. E manter o raciocínio. É. Para mim foi muito forte aquilo, porque eu tinha vivido a maternidade na idade, assim, tipo, dentro de um casamento. A minha filha já estava, sei lá, com uns 12 anos naquela época, né? 11, 12 anos. E ver você trabalhar aquilo, né? Com aquela coragem de colocar, assim, ainda a palavra ela surgiu quando apagou-se a luz, assim, na parede, assim. Então, teve toda uma passagem, teve a sua ação, e daí a gente lê na parede, assim, mortenidade, assim, foi muito forte para mim, porque é uma grande morte, né, o nascimento, né? Só um lugar comum, mas a gente só entende isso quando
a gente passa por isso, né? A minha primeira gestação foi quando o Renato Cohen morreu. Naquela semana eu descobri que eu estava grávida. Então eu sentia a morte dele e sentia a vida dentro de mim. Assim. Então foi esse atravessamento, assim, que quando eu vi aquela palavra mortenidade, aquilo para mim foi uma síntese, assim, incrível, assim, que trouxe tanta coisa e tanta potência também de vida e tanta coisa difícil, né? Que seja, assim, era uma poesia visual, foi um acontecimento, assim, sei lá, foi um acontecimento mesmo, assim, compartilhar, né? E também algo que a gente trabalha, assim, nessa dimensão estética, poética, não necessariamente a gente precisa, como que fala? A gente não precisa fazer um negócio, assim, super autobiográfico. Acho que um pouco do que a Musa está falando, como traduzir a minha história pessoal, né? A minha história conectada com as histórias que me antecedem, sem eu necessariamente eu estar falando, o meu puerpério foi assim, ou trazendo. Então, acho que, olha que louco, vocês estão falando aí de caminhos e percursos, né? Matrizes não dramáticas, corpo no cotidiano, performance, ou seja, ambientes e pessoas e artistas, né? Porque nós somos professores artistas, né? Chiquinho, Vera, todos nós, Neide, todos nós, e que trabalhar essa dimensão e poder dar vazão para essas experiências, sem querer nomeá-las ou conceituá-las no momento que elas estão acontecendo. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente que é artista. A gente consegue ter um distanciamento e falar sobre aquilo, às vezes, alguns anos depois daquela experiência. Enquanto ela está acontecendo, a gente não consegue. Tanto quando eu vejo alguém entrando no mestrado, por exemplo, e falar assim, eu vou pesquisar isso e vou fazer essa performance. Eu olho, difícil. Eu tentei fazer isso no meu mestrado, não consegui, né? Eu tive que olhar para trás, aí eu fui falar de um TCC que tinha acontecido 5 anos antes, para poder fazer uma reflexão. E assim, é difícil você estar imerso num processo criativo, nos nossos casos, sendo mãe full time ali, que não tem descanso, ainda ter uma reflexão crítica, um distanciamento, se ver naquilo, nomear, conceituar, escrever sobre aquilo. Não existe isso. Assim, seria o mundo ideal. Ou eu vou para uma residência artística, faço uma imersão, escrevo sobre aquilo e no final... Não, é tudo... E é uma coisa que o curso sempre pontuou, isso vocês são testemunha, da valorização dos processos, né? Da valorização daquilo que é processual, daquilo que surge no mundo como um corte naquele processo e daquilo tem continuidade, aquilo vai seguir, né? Foi assim com, né, praticamente todos os trabalhos que saem da PUC, assim, né? Tudo é assim, trabalho artístico é assim? Mas às vezes a gente tem essa ânsia sabe, não sei, assim, sabe? De emoldurar demais, de dar aquele formato e achar que aquilo vai dar conta. Aquilo dá conta de uma parte do processo, de dar a vida àquilo que está acontecendo naquele momento, né? E entender que isso segue no tempo, ou não. Eu já fiz uma performance, por exemplo, que eu não sei se vocês lembram, não sei se foi na época de vocês, que a gente fez o evento lá no Paço das Artes, quando era dentro da USP, que eu fiquei deitada numa banheira e fiquei comendo pimenta. Não sei se vocês lembram. Não. Eu nem lembro que ano que foi essa performance. O Lúcio estava na curadoria. Mulher. Foi um daqueles performa passo, um dos eventos de performance. E aí eu tenho uma conexão muito forte com pimenta. A Lígia tá falando que estava lá. Eu consegui uma banheira da minha vizinha, levei lá para dentro da USP. Eu comprei, assim, quilos e quilos de vários tipos de pimenta e eu não testei nada. E eu peguei, eu tinha assim, eu enchi a banheira, deitei na banheira e fiquei lá. E depois eu fui comendo essas pimentas e dando as pimentas para as pessoas. E fez um frio do caramba, porque é o que eu sempre falo, né? Tá fazendo calor, você tá programando sua performance para ficar ou pelada ou com aquela roupinha exígua. Faz calor a semana inteira e no dia da sua performance a temperatura cai para 12 graus. Aí você tá lá. Exatamente assim.
E aquele frio, e eu comendo pimenta, não senti frio nenhum, comi um monte de pimenta e eu não senti nem meu lábio rachar. Nada, nada, não ardeu minha boca, nada, nada. E eu comi várias e fui dando para as pessoas. E essa performance, eu só fiz mais uma vez lá no Festival de Belo Horizonte, do Performance de Belo Horizonte. Aí eu quis projetar as imagens da minha avó, quis trazer essa ancestralidade da minha avó. Eu tenho uma coisa meio melancólica nas minhas performances, de ficar, de me aquietar num canto, de deitar em posição fetal. Isso vai retomando, né? Tanto que eu fiz aquele projeto Eu Nasci Aqui, e aquela imagem que ficou, né, de eu deitada em posição fetal. E um recurso que eu acho super importante como artista, assim, né, no meu processo criativo, é trabalhar com a dimensão da criança interior. E sempre se reconectar com essa criança interior. Então você ouvir como que ela tá, por que ela tá querendo brigar tanto, ou seja, né, a sua velha também, né, essas personas que a gente, que nos habitam, né, essas entidades que nos habitam, mas você às vezes dá essas escutas para essa velha que está aqui comigo, para essa criança que está aqui comigo, para essa mãe que está aqui comigo, e tentar apaziguá-las, porque o processo criativo, o processo de ser mãe, o processo de ser professor, o processo de lidar com a subjetividade pessoal, a subjetividade dos outros, é muito intenso. E às vezes você pode estar atravessada, você pode falar uma coisa, você pode querer brigar, e às vezes é bom brigar mesmo. Às vezes você pode atravessar de uma forma... e é muito intenso, então você precisa o tempo todo fazer essa reconexão. Para você falar, não, mana, além de todas as ajudas nesse plano que a gente tem, de convocar todas as ajudas que a gente tem nos outros planos. Porque a gente está aqui com tudo isso que vem com a gente, né? As nossas avós estão aqui com a gente, né? Os nossos bisavós estão tudo aqui, nossas pombagiras, nossas crianças estão tudo aqui com a gente. Então não é possível que a gente a gente está protegido, a gente está no rolê, a gente está protegido. A gente só precisa ter essa voz pra gente se escutar, falar assim, eu não tô sozinha aqui nesse rolê. Por mais que às vezes esse processo todo da maternidade, especificamente assim, a gente se sinta tão solitária. Você pode ter família, amigos, sei lá, pessoas, companheiros, companheiras e tal, mas é um processo muito solitário. E é um processo muito dolorido. E não tem, e eu vou falar de novo, não tem descanso, né? A Brigitte, né, minha filha mais velha, outro dia ela até brincou, né? Ela falou assim, porque quando ela fez 14, aí eu tive a Ária, né? E agora uma tá com 20 e a outra tá com 6. Aí ela falou assim, você sabe, né, quando a Ária crescer... Não foi a Brigitte que falou isso pra mim. Quem falou? Eu não lembro mais. Me falou assim, você sabe, quando a Ária crescer vão vir os netos, né? Eu falei, isso, que vem os netos, porque daí a coisa vai circulando, né? Você tá sempre cuidando de alguém, que é isso que as nossas mães, nossas avós viveram. Elas estavam sempre cuidando, elas estavam sempre lavando uma roupa e cuidando, ou trocando uma ideia, tendo paciência com o filho adolescente, sempre nesse cuidar. E se a gente descuida da gente, aí a gente se perde, aí a gente se lasca. Bonito, porque não adianta, assim, a gente pode ter, eu repito, a gente pode ter rede de apoio, a gente pode ter companheiro, a gente pode, mas a nossa subjetividade, se a gente descuidar dela, se a gente descuidar disso, de se acolher, de se abraçar, de ter esse tempo, né? Aí parece que entorna mesmo o caldo, desanda tudo, e você fala, eu não vou conseguir mesmo, não vou dar conta, né? Vem uma coisa que te draga, assim, né? E isso a gente pode viver em 24 horas, de se sentir super gata poderosa, depois sentir que tudo vai desabar, e depois abrir uma cervejinha no final do dia e falar assim, não, peraí,
passar o batom vermelho e falar, não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, né? Assim, então não é nem um dia de cada vez, um leão por dia, é uma parte do dia de cada vez. E é isso, então é super difícil, é super difícil. Eu acho uma loucura viver, ser mãe, é uma loucura, assim. E eu sempre quis ser mãe, eu queria ter 3 filhos, né? E aí eu tenho minhas 2 filhas, sou muito feliz, né, de ter as minhas filhas, mas é uma loucura, assim, é muito forte, assim. Ah, eu falei tudo atravessado, mas é isso, porque é tudo atravessado. Tá tudo certo. Acho que é isso aí. Acho que eu ouvi várias coisas que vocês falaram, né? E acho que pegando esse gancho mais da fala da Samira agora do final, você falando assim um pouco desse processo, de que a gente está sempre nessa batalha, né? Nessa batalha muitas vezes diária, quase sempre diária, né? Um dia tem que atravessar muitas frentes de fortalecimento, de soluções e de demandas. Acho que a gente está assim, veio sentindo que a gente está vivendo o ápice mesmo social disso, assim, de uma grande dificuldade de gerir tempos, demandas, situações, né? E acho que tem uma coisa que você trouxe que eu acho que eu sinto, assim, né, muito presente, foi muito presente, assim, na minha percepção e na minha construção do feminino, conforme eu fui elaborando isso no mundo, que você falou, assim, da gente ouvir essa voz, né, de que a gente nunca tá sozinha, a gente não tá desamparada, a gente tem esse amparo para além dessa matéria e desse lugar comum que a gente está vivendo, né, partilho com você desse pensamento, né, quando a gente transcende esse lugar da matéria e da fisicalidade, mas eu sinto pelo menos na minha trajetória, e eu percebo a quantas mulheres eu observo, a importância de que a gente tenha também nesse plano, né, essa voz que nos diz que nós podemos, essa voz que nos guia, que nos auxilia, que nos é capaz de dar a sustentação necessária para que a gente enfrente, para que a gente se renove, para que a gente conheça outros e possíveis caminhos, né? Nessa trajetória especificamente, inclusive vocês duas são pessoas na minha história que foram mulheres que fizeram isso comigo, né? Nesse contexto que eu partilho, por exemplo, aqui, né, para pegar esse exemplo que já foi dado dentro da live, que é esse lugar de eu vivenciar num processo criativo tão complexo, porque a performance, ela traz um lugar complexo de criar a arte, ela está codificada sobre... A codificação da performance é outra, né? A sua organização é outra, né? Que difere do que eu havia experimentado até então na minha trajetória, que estava muito mais pautado no teatro, né? Então, quando eu vou vivenciar isso e que eu vivo tudo aquilo, e que eu coloco tudo aquilo no mundo, que eu, né, sai como um jorro, uma explosão, e quando eu tenho, ao final de tudo isso, uma mulher que me olha nos olhos, e que, na verdade, você me deu condição de criar aquilo, né? Porque você foi acompanhando o processo enquanto gerindo aula. E aí que me olha e que me pega no colo e fala, olha, tá tudo bem? Olha, tem tais caminhos, sabe? Então, isso me dá a capacidade de respirar e vivenciar isso sem ter que dar nome para esse processo, sabe? Por vivenciar e deixar com que ele decante. Então, isso foi extremamente necessário emocionalmente, psicologicamente, sabe? Assim, nesses níveis, assim. Entende? De eu olhar e falar, pô, e olhar e ver como isso que parece que é algo que... Porque quando a gente tá falando de porpério, a gente tá falando de um lugar que é quase um surto, que a gente vive um surto, que a gente tá num lugar deslocada desse mundo, né? Nada faz sentido, a gente não tá sabendo onde tá pisando, e tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. E a gente olhar para isso e falar, poxa, eu posso fazer arte falando disso? Entende? Então ainda tem esse ponto ainda também, né? De fortalecimento. Musidora ainda, quanto personalidade, eu disse pra ela, né? Já disse na nossa relação, nós somos amigas, né? Então, Musidora também, né? Essa mulher que me olha nos olhos quando eu digo que estou grávida, no meio de uma universidade que eu acabei de entrar, bolsista para a Uni, no deslocamento do interior. Tô grávida, tô grávida. E ela me olha nos olhos e fala, eu lembro, né, já disse para ela pessoalmente, eu lembro até hoje. E no meu puerpério, eu me reconectava com essa imagem da Musidora olhando para mim e falando, amiga, você vai viver tanta transformação, vai acontecer. E eu olhei naqueles olhos dela e falava,
Eu falava, não, amiga, tá tudo bem, que isso, imagina, não sei o quê. E aí depois eu me dar conta no puerpério e falar, meu Deus, ela me avisou. E de eu encontrar nessa figura também, que é muito importante, de alguém que me avisou sobre aquilo, porque ninguém tinha me falado sobre isso. Como ninguém fala sobre isso? Como ninguém fala? Assim, todo... E eu percebi que não era a Malba, que eram as mulheres que chegavam nesse lugar do puerpério muito desavisadas. O silêncio parecia um pacto coletivo. Eu falava, como assim? Né? Então, todos É um esses pacto coletivo. lugares são lugares. Não é? Eu até encontrei uma mulher que fala disso aqui no livro, nas minhas pesquisas. É isso, né? Quando eu te Ali encontrei, meu dentro. filho tinha 5 anos. Então, eu estava vivendo o meu puerpério ainda. Tipo assim, na verdade, ele já deveria ter acabado. Só que quando aquilo que, né, a gente estava falando aqui, quando a gente não dá nome, quando a gente não dá forma, a gente fica naquele looping, a gente fica naquela bolha, a gente fica vivendo e revivendo o trauma. Não sai disso. E aí, pra Cortar. aproveitar esse. Não, não me cortou, não. Tô só aqui, ó, fruindo junto com vocês. Então, esse lugar que você falou também de nomear as dores, né, que você trouxe também, a Samira também evocou, da importância disso, porque durante a Samira, né, eu trouxe aqui no relato, a Samira também acompanhou isso, de eu insistir dessa semente me continuar, né, e de eu chegar no momento de eu, não, então vamos, então começar a escrever e querer botar isso no mundo, né, porque poxa, eu quero falar de maternidade, que já é uma questão, mas eu quero falar da pior parte da maternidade. Isso foi um fantasma que me assombrou o tempo todo. Ai, O obrigada. tempo todo. Tanto para eu querer falar de. Eu falava, meu Deus, e aí eu ia, né? E aí eu ia, essa força interior, essas outras vozes que não acompanham. Mas assim, a Samira sabe, né? Já disse essa. E preciso dizer da importância de ter ela me gerindo nesse processo, de me dar outros lugares de. Sabe, eu lembro de um momento que numa das trocas, uma das reuniões que a gente fez, Samira me disse, e às vezes é óbvio, parece que é óbvio, né? Eu estar aqui falando vai parecer que é óbvio, mas não é, não é. Quando a gente está falando de puerpério, não tem nada de óbvio. Tem um lugar muito bem criado e sedimentado para a gente não entender essas estruturas, para muitos campos, né? Quando a gente vai pensar o feminino, mas enfim. E aí Samira me diz, né, numa das trocas, ela fala assim, a gente não quer voltar nesse lugar. Quando a gente tá falando do puerpério, que mulher que quer voltar e quer pensar, a gente quer mais esquecer logo. Fala, putz, foi uma fase, não quero mais voltar naquilo. Puf, fecha a fase e sai, né? Então, eu tive também uma convidada na roda de conversa que a gente teve logo após a segunda apresentação de performance, que foi a Mona Lisa Machado, que ela trouxe justamente esse relato. Ela é mãe, artista, e ela tá hoje com o filho Caetano, que está com 7 anos, e então ela está vivendo agora um pouco desse, né, que são as fases que a gente vive, ela está vivendo um pouco desse lugar em que a criança tem essa autonomia, a gente passa então a experimentar um outro lugar de liberdade, né, um outro lugar nessa relação. E aí ela falou que quando eu a convidei para falar sobre isso, né, ela falou que foi um lugar que ela falou, nossa, eu vou ter que olhar para isso de novo. Eu não sei se eu quero olhar para isso de novo, né? Eu tô agora conseguindo conquistar, né? Pequenos lugares, nossa, será que eu quero voltar lá, né? Então ela partilhou assim de como foi para ela ter que revisitar essa passagem, né? Tão simbólica assim do nosso maternar, né? Então acho que é um pouco disso, né? Da importância da gente conseguir olhar para essas coisas, e o projeto ele vem um pouco nessa busca de que eu preciso falar disso, porque não está suficientemente dito, enquanto não tiver, as mulheres continuarão, né, tendo que dizer, para que a gente socialmente comece, talvez, a olhar e a pensar e a refletir, e socialmente agir sobre uma transformação das estruturas, porque passaremos pelo processo de puerpério, tem um lugar pessoal, tem um lugar psicológico, emocional, mas como que a gente cria condições e um mundo que nos oferta uma possibilidade de passar por isso de maneira mais saudável, de maneira mais bem apoiada, de uma estrutura que ultrapasse esse lugar da nossa rede de apoio, que é isso, começar a ter uma rede de apoio já é muita coisa para muitas mulheres, né?
Então, como que a gente começa? E aí eu entendi que era isso. Teve um momento que eu entendi que eu falei, não, eu vou ter que ter coragem e andar com isso aqui. Então, a importância da gente conseguir nomear essas dores, colocar isso no mundo para poder dar nome a elas, falar sobre elas e melhor compreendê-las. E ter essas mulheres, né? Então, eu entendi da importância também de eu falar disso para começar a conversar com outras mulheres também, ampliar essa conversa, né? E a gente tem que ser bem forte, porque durante esse processo eu ouvi diversas vezes, não me venha, nossa, mas... E é muito louco isso, né, gente? Eu não sei se a gente vive uma síndrome de vanguarda, sei lá o que é isso, tipo assim. Mas assim, logo depois, assim, os novinhos vão chegando, outros novinhos vão chegando, a vida é assim, né? Mas eu via muito esse lugar assim, eu não quero falar da minha dor, eu quero me mostrar um lugar potente, de força, né? E assim, eu acho isso tão pouco, cara. A gente falar, sabe, assim, pelo menos eu não fui para esses lugares, assim, não acho que é sobre comédias e dramas. Eu não vejo a performance nesse lugar, sabe? Mas eu vejo a performance num lugar de transformação. Tipo assim, é uma possibilidade, é um canal para isso, assim. Que legal, tipo assim, bacana que você vai falar das suas alegrias, bacana, vai na sua fé. Mas eu acho que a Samira trouxe essa coisa, né, dos nossos avós, de toda a espiritualidade que vem quando a gente tem esse corpo como um portal também, né? Não só por ser mães, mas ter essa pele, esse corpo como um portal mesmo, que tem coisas aí que a gente nem sabe, né? Então, acho que para mim, acho que porque eu vejo que para todas nós, assim, de alguma forma, a performance é esse lugar de transmutação, de transformação, assim, tipo, de poder olhar para alguma coisa que as minhas ancestrais não puderam. As minhas ancestrais tiveram que chorar caladas e muitas vezes nem puderam chorar, né? E muitas vezes nem puderam parar para sofrer. Sabe assim? É muito violento isso, cara. Você não poder parar para sofrer. E a gente sabe no que isso gerou. A gente vê essas feridas nas nossas vidas. Sabe? Essas feridas em carne. Elas vivem com essa ferida em carne viva para cima e para baixo, com o sorrisinho delas maroto, né? Porque também é isso. O povo acha que falar de dor é que a gente vai estar só chorando o tempo inteiro. Não é só sobre isso. E mais, eu cheguei até a conclusão, me dá vontade de fazer uma performance só pra eu chorar. Ai, por que você tá chorando? Porque eu não tenho tempo. Porque eu não tenho tempo, me deixa. Ah, que saco. Então eu acho especial insistir nisso, assim, sabe? Porque as coisas precisam transformar dentro da gente. Né? As coisas precisam se transformar. E elas se transformam a partir de um lugar tátil, concreto, sabe? Nossas histórias, de como a gente também consegue se acolher nesse processo. Eu me lembrei porque que a Samira tá tão presente assim no meu imaginário na frente. Só porque veio me ver isso na mente. Porque na mesma é aquilo, né? A gente nunca sabe muito bem do que tá falando. Na mesma época que eu tava fazendo Deixa Derramado, tava nascendo também outros trabalhos, que era o Cócoras, que eu tava com a Vera Sala, e com a Samira, a Ana Paula Padrão. Olha que louco. A partir de uma suposta ideia de maternidade, né, veio um entendimento muito maior que era sobre o meu corpo, sobre a história do meu corpo. Então eu lembro que a gente fez um trabalho de foto performance e tal. Cara, o quanto foi importante para mim lidar com a minha sexualidade. Eu lembro que lá mais no campo da Samira eu estava lidando mais com essa questão da minha sexualidade, assim, né? Da minha sexualidade, da minha sensualidade, de como isso se misturava, né, com essa representação do meu corpo, né? Então cara, se eu não tivesse espaço para ter falado nada disso, eu não sei nem se eu estava aqui, de verdade, assim, de verdade, assim. Que bom que o nosso corpo, nossas histórias nos levam para os caminhos, para os lugares, para as pessoas certas, assim, porque é muito doido passar esses 10 anos e estar aqui com vocês, assim, sabe? Estar com a Malba e me lembrar dela chegando, e me lembrar quando veio a segunda gestação. E é doido porque isso, né? A gente tem uma relação muito louca, né, Malba? A gente se vê e se fala assim, em tempos muito espaçados. E o tempo parece que não passa, assim, não para. Começa a falar das coisas dela, começa a falar das minhas, e a gente nunca perde esse fio narrativo, assim, sabe? Entre a gente. E é muito especial. Eu tava lembrando da Ana Paula Padrão. Foi bem forte, né?
E é legal, assim, que Sim. eu acho que trabalhar essa dimensão da fotografia, né? Que eu acho que às vezes a gente não dá tanta importância para isso. Quando a gente vem do teatro, da dança, a gente pensa muito nessa arte do encontro, nessa arte do ao vivo, dessas potências que são realmente maravilhosas, que só acontecem quando você está ali, né, com o público, com o seu grupo ensaiando, né? Mas quando você trabalha essa dimensão poética, estética, vem uma potência tão grande quando você consegue trabalhar uma videodança, uma foto, você sintetiza coisas que você nem imaginou e às vezes é caótico, né? Você começou a misturar um monte de referência, você tinha uma ironia, tinha uma coisa forte, assim, que era a sua questão de sexualidade, mas também tinha um jogo com aquilo, e com a Ana Paula Padrão, e a questão do padrão. E aí, isso aconteceu no âmbito da fotografia, né? Tem até um artista que acabou de entrar aqui, o Sonâmbulo, que é um aluno meu da Santa Marcelina. Ele acabou de fazer também um trabalho em fotografia, que desmembrou e fez uma performance incrível ontem à noite lá na Santa Marcelina, na abertura dessa exposição, né? Que foi ontem. Então, assim, uma coisa foi gerando a outra de uma imagem que acontece naquele nível organizado e fechado de um estúdio fotográfico, mas aquela imagem, ela traz um poder de síntese que ela vai transbordando, que ela pode acontecer, né? Uma coisa que eu queria agora derivar para um outro lugar, que eu acho que isso que a Malba falou, das redes de apoio, das ajudas das pessoas, né, das validações, mas eu queria trazer também essa questão institucional. O quanto eu achei que as coisas que as coisas estavam avançando, no sentido de a gente levar nossos filhos para ambientes acadêmicos, a gente poder circular com essas crianças, porque a criança não é um reloginho que eu vou levar na creche todo dia e ela vai estar bem todos os dias, tem dia que ela está doente, tem dia que ela quer ficar grudada em você, e assim, óbvio, já levei minhas filhas para lá e para cá, né, assim, tanto trabalho artístico quanto trabalho acadêmico. Mas ainda a gente tem uma resistência muito grande da sociedade de que as crianças estejam com a gente. No sling, tudo bem, porque o bebê tá lá, pequenininho, no sling, ele é um bebezinho ainda, então ele é parte ainda do seu corpo. Mas conforme a criança vai crescendo, é difícil você circular, você ir numa aula, numa pós-graduação, você, no caso de vocês, né, na graduação, e essas crianças serem acolhidas, essas mães serem acolhidas na situação e elas não serem apartadas daquilo. Tipo, hoje então ferrou, não posso porque minha filha tá comigo. Não, como é que você pode sim, né? Então tem coisas muito legais, mas ainda tem muita resistência da sociedade. Tem um movimento muito legal no mundo acadêmico que chama Parenting in Science, e que é todo um mapeamento, já virou um movimento, assim, né? Tanto que você, até uma espécie de selo que você coloca no seu currículo Lattes, e de que você entender que você é alguém que está maternando, paternando, que é um parenting, que tá trabalhando o cuidado do outro, né? Independente de que tipo, né? E que você possa continuar os seus estudos acadêmicos, possa ter, não é só uma questão de dar mais prazo para você. Então se eu tenho um filho, eu vou ter um tempo a mais para escrever um artigo ou para terminar uma pós-graduação. É de como é que isso tudo se organiza, toda a sociedade se organiza para receber, para acolher nós que estamos estudando. Não estou falando só as mulheres, né? Também tem os pais solo, né? Tem todas as mulheres, todo mundo que materna, todo mundo que cuida, né? De ser acolhido, né, nas instituições. Então a gente fala de uma coisa assim, né? No caso do teatro, por exemplo, as crianças que foram criadas nos camarins, né? Minha filha foi criada no camarim, meu filho foi criado no camarim. A gente fala isso até de uma forma meio, como é que fala? Glamorizada, assim. Mas não é assim. Romântica. É romântica, romantizada. Mas não é assim. É uma perrengue. Anteontem exibi o vídeo lá no Semana das Artes do Corpo, que a gente fez no Guarujá.
E o backstage desse vídeo era a área chorando, os drones subindo, eu gravando, não sei o que lá. Eu qualifiquei meu mestrado grávida de 8 meses da Brigitte. Eu não conseguia nem ficar sentada na cadeira na qualificação, sabe? E eu tinha que terminar logo aquele mestrado, porque ele já estava se arrastando. Então é muito difícil assim, esse lado também. Você perde a concentração, você volta à concentração, a criança está chorando, tá não sei o que lá. Então tem movimentos legais acontecendo, sim, né? Eu acho que cada vez mais a gente vê as pessoas maternando nos locais, mas ainda tem muita resistência. E a gente se sente isso. Eu tava pensando outro dia, eu falei assim, nossa, se um dia eu for ter uma residência artística, que eu já tive no passado, né, um espaço com meu ex-marido que era uma residência artística, e eu não tive essa sensibilidade naquele momento, mas de como é que é essa residência artística ser apropriada também para receber pessoas que estão com crianças, né? E de que idade que vem essa criança? Porque senão você fala, ah, não posso me inscrever em nada, não posso fazer nada, porque eu tô... Aí você fala, não, nem vou me inscrever nesse projeto, nem vou me inscrever nessa residência artística, porque ferrou. Como é que eu vou ensaiar à noite? Como é que eu vou trabalhar em tal horário? Né? Então, eu acho que a gente também, nas instituições, conforme a gente vai ocupando esses lugares, da gente ter essa sensibilidade, porque... Muito legal ainda isso, é hostil, Samir, porque né? sabe o que me traz? É muito hostil. E eu acho que a gente também, as instituições, assim, se a gente for parar também ver isso, né? Como as instituições são formadas, qual que é o cerne das instituições? Porque eu acho que as instituições têm muito a aprender, assim, com outros espaços, sabe? Com outras... eu estou falando isso exclusivamente, por exemplo, sobre a perspectiva do candomblé, né? Qualquer terreiro que você vai, chegou uma criança, o mundo para. O que você quer, meu amor? Vai você gritar com uma criança dentro do candomblé, você tá maluco? Sabe? Tipo assim, o xirê tá acontecendo, tá tudo ali acontecendo, e a criança tá ali. Ou tá agarrada na mãe, ou a mãe passou pra outra parceira, né? Assim. E eu sinto que às vezes os lugares institucionais eles vão ficando muito higienizados, assim, sabe? Na verdade, eles nascem um pouco dessa higiene, assim, da minha perspectiva, sabe? E acho que a gente tem muito, 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 muito a aprender, assim, com essas comunidades. Eu falo porque são os únicos lugares em que eu não me senti culpada ou não me senti angustiada em ver meu filho ali explodindo, querendo correr, querendo quebrar tudo, porque o corpo da criança é isso, né? Quando a gente quer segurar, meu filho, é que ele escapa. E é muito bacana mesmo se tocar nesse lugar da institucionalização, porque a gente precisa de outros referenciais para lidar com nossos filhos, assim, sabe? Aliás, não com os filhos. Nossos filhos estão falando de um lugar coletivo, não com os nossos, assim, sabe? Que são lugares, inclusive, a gente está no mês de IBGI, quase em Gavião. Das crianças. Estamos próximo, dia 27. Dia 27. E entender que é isso, a gente não vai sobreviver. Esses lugares, eles não vão sobreviver se eles não entenderem o quanto isso é inóspito, né? O quanto isso impossibilita, porque é isso que você falou, é participar de uma residência. Por exemplo, assim, maternidade da Malba. Malba, 2016 que você começou essa célula, não foi exatamente? Foi. A gente tá em 2024, Foi, eu acho. gente. Não, assim, sabe? Não, é porque é um outro parto, né? Quando a gente é mãe, assim, também trazer as nossas criações para o mundo, eu coloco no tempo por conta disso, porque é um outro parto. E vem muito desse lugar mesmo, assim, muitas vezes de não acolhimento, de não rede de apoio. Vocês estavam falando dessa coisa, com certeza, é isso mesmo. Acho que essas transformações vêm acontecendo porque a gente vem falando cada vez mais também, assumindo cada vez mais esses lugares, né? Colocando, vão sendo, a partir disso, criado políticas públicas que podem atender um pouco melhor, que ainda engatinham também. A gente tem muito que aprender com as comunidades tradicionais, né? Quando a gente olha para o exercício do maternar como um exercício coletivo, né? Não
extrapolando as ideias e a prática de excludentes, assim, das famílias, né? Então, tem também instituições que pensam lugares e atividades para as crianças 0 a 6 anos, né? E que acolhe também, pensa em acolher os cuidadores, né? Tem projetos também em algumas instituições que também olham para cuidar de quem cuida, né? Isso também é muito importante. A gente entender a dimensão simbólica mesmo e significativa, né? Nos nossos lugares de exercício. Vocês estavam falando, eu lembrei de uma vez, que para mim foi um acontecimento bem marcante, que eu estava em formação, eu era estagiária, estava numa formação num SESC, que eu fiz estágio como educadora das exposições, e a gente estava em formação com a Renata Felinto. E aí ela estava trazendo pra gente, assim, né? E aí na sua fala, ela foi... Eu lembro que foi assim um negócio assim que me marcou profundamente. Ela disse que ela estava, né? Que ela estava ela dá aula numa federal, no Norte ou Nordeste, não me recordo agora. E ela falando que ela estava ali, Ceará. É isso. E ela falando que ela estava ali, que ela tinha Universidade do Cariri. É uma federal. E aí ela falando que ela estava ali dando a formação e que ela tinha vindo com uma criança, né? E que ela passou, né? Que ela então passa a só estar em lugares e realizar trabalhos em que isso seja incluído. Ela fala, porque eu não posso me... Como assim? Eu sou mãe de uma criança pequena, né? Preciso me deslocar, realizar trabalho, e isso é desconsiderado, isso é anulado, isso não conta. Não, isso tem que estar incluso no meu contrato. Eu tenho que garantir a minha passagem, a minha estadia da minha criança. Eu sou mãe. Eu lembro que aquilo foi um lugar assim que eu falei, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca tinha imaginado, né? Eu já tinha feito alguns trabalhos também artísticos de deslocamento, né, e tal, e nunca, inclusive nem eu nunca tinha considerado essa possibilidade de pensar que eu poderia, que eu tenho direito, né, de prever que, por quê? Caso eu não estou, como que a gente faz? Quem cuida dessa criança, né? Eu, no caso, sou a artista e educadora, e meu companheiro também é. A gente geralmente tem trabalhos que são juntos, então muitas vezes a gente se deslocava, né? Teve projetos que a gente trabalhou junto em cena e não tinha que fazer, né? Teve uma estreia que eu fiz, a minha sogra acompanhou e ficou com a minha filha de 4 meses lá fora do teatro durante toda a apresentação, né? Mas é isso, a gente precisa, tem um custo, isso tem um custo, isso tem uma demanda, eu preciso prever isso, né? Então que as instituições, né, ela partilhe comigo dessa responsabilidade, né? Então isso é um chamado, né? Uma importância que a gente comece a colocar também essas partilhas no mundo, né? Para que a gente amplie, né? Amplie mesmo a leitura disso. Bom, a gente está aqui já com 8h30, né? A gente está aí tem algumas pessoas entrando agora, mas a gente pode se encerrando. Eu gostaria de saber se vocês querem trazer mais alguma colaboração ou se a gente pode abrir para perguntas, caso alguém tenha. Tudo bem para vocês? Pode abrir, Vamos ver se alguém quer comentar alguma coisa. Beleza, gente. Então, quem quiser, se alguém quiser fazer algum comentário, partilhar alguma coisa ou perguntar também, a gente vai aguardar aí uns minutinhos. Vocês levantem a mão, pode sinalizar aqui nos comentários. A gente espera. A gente teve aqui algumas passagens, pessoas que passaram, deixaram beijos, deixaram oi, deixaram coraçõezinhos. A Cissa comentou da sua performance, Ana. Leite derramada é incrível. A Deza falou que você é maravilhosa, Ana. Bom, acho que não temos perguntas, é isso, galera? É isso, acho que não temos perguntas. Bom, uma coisa eu vou seguindo aqui, se alguém tiver, vai falando. Eu quero dizer, assim, da importância, assim, de vocês agradecer profundamente mesmo a presença de vocês
e da importância da gente realizar esses lugares de encontro, mesmo que nesse espaço, né? Mas que a gente se propôs a estar junto, falar, olhar para essas coisas todas que nos atravessam, enquanto corpo social, né? Essa mulher, essa mãe que somos. E agradecer mesmo, assim, a partilha de vocês. A Isadora está falando aqui que foi muito bom ouvir a nós, que ela está lá refletindo. Maria Helena, minha sogra maravilhosa, gente. Se não é minha sogra no mundo, ó, ó, sogra. salva muito, vovó maravilhosa. Ela e super parceira, assim. Muito bom, né, gente? Ter rede de apoio. Eu só fico pensando nas mães solo, sabe? Eu só fico pensando nas mães solo, assim. Eu vou fazer uma partilha, né? Teve um momento na minha trajetória agora de muitos trabalhos, né? Vindo muitos trabalhos, e aí uma configuração de um dos contratos, eu fui contratada. A proposição era um contrato de 40 horas. E fazia bastante tempo que eu não fazia um contrato, né? Porque a gente sabe que quando a gente vai colocar nossas horas de trabalho, a gente ultrapassa isso, né? Mas eu não fazia um contrato ou, né, de 40 horas. Eu lembro que quando eu olhei para aquilo e eu olhei para a dimensão assim, que isso ia tomar na proporção de tudo que eu tinha que fazer, de todos os outros trabalhos, porque é isso, a gente é artista, né, e educadora, tem trabalhos temporários, tem que ajeitar tudo, fazer tudo acontecer. Eu lembro que eu fiquei tão desesperada, eu fiquei indignada, eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar 40 horas e eu tenho mais não sei o quê, tenho as filhas, tenho as crianças, eu comecei a ficar num sufoco, assim, num desespero. Aí eu lembro que eu comecei, silenciosamente, tá, gente? Silenciosamente, eu lá, passando aquele sufoco pessoal. Aí virei pra Júlio, ele tava assim, em outro lugar, Júlio, meu companheiro, gente. Aí ele tava assim, no outro cômodo, assim, eu fui atrás dele e falei, escuta, a gente pode, a gente pode propor um projeto de lei como parte da sociedade civil? Aí ele falou, mas por quê, né? Como assim? Eu falei, não, escuta, fala pra mim. A gente pode ir lá na Câmara, levar um projeto de lei, propor um projeto de lei. Ele falou, mas por que isso? Tem que entender direito, o que você tá falando? Porque, né? Como assim? Eu falei, não, vou te falar aqui pra mim. É impossível. Ninguém pode trabalhar 40 horas semanais, nenhuma mulher, sabe? O trabalho máximo, as mulheres têm que trabalhar no máximo 30 horas, com o valor de 40 horas semanais. Como que a gente dá conta de tudo? Como que quer que a gente tenha essa... Gente, eu fiquei tão tresloucada, tão indignada, tão maluca, e eu acho isso, e eu continuo achando, né? Hoje um pouco mais assentado dentro de mim, controlada as emoções, mas eu acho, assim, que isso é tão, dentre as muitas coisas, né? É tão fora de tudo a gente ter, né, contratos de trabalhos para todas as pessoas, tá? Eu tô falando, eu acho que para mulher, para homem, para todo mundo. Porque a gente deveria ter garantido, né, o nosso espaço de saúde, de descanso, né, de lazer, assim, dentro de um esquema saudável, gente. 40 horas para ninguém ter saúde, entendeu? Principalmente para as mães. Como que pode, né? Penso, continuo a pensar. Bom, acho que aqui ninguém vai querer fazer pergunta mesmo, gente. Quero saber então se vocês querem trazer, falar mais alguma coisa. A Ingrid está perguntando aqui. Oi, Ingrid. Bem-vinda, mulher. Legal. Ela fez um comentário aqui. Ingrid é minha amiga, né? Também artista educadora aí, também formada lá pelas artes do corpo. E ela está perguntando sobre o tempo do projeto. O projeto ele nasceu, se eu não me engano, foi no segundo semestre de 2016, se eu não estiver enganada. Eu acredito que foi isso. Ou foi no primeiro semestre de 2017, mas eu acredito que foi no segundo de 2016. Então é isso aí. Estamos fazendo 8 anos. Então ele demorou 7 mesmo para ser contemplado, né? Que ele foi contemplado ano passado. 7 anos. E aí ela tá falando da importância de não desistir, né? De persistir. É isso, Ingrid.
ela tá comentando aqui que eu não me abandonei, né? Eu não me abandonei, mas eu acho que, assim, pensar nessas mulheres que olharam e me disseram várias vezes, sabe? Porque nesse fluxo de inconstância, de medo, de insegurança de trabalhar com essa temática, eu lembro que muitas vezes eu me encontrei com todas essas mulheres, Samira sendo uma dessas mulheres, Ana Musidora sendo uma dessas mulheres, a Nara, né, que olhou para mim e falou, não, amiga, vamos lá, vou escrever, vou te ajudar aqui a organizar essas ideias, né? Então, eu lembro muito das mulheres nesse lugar, assim, de me fortalecer, de me dar caminho. Claro, eu não posso esquecer do meu companheiro também, que é um companheiro que é consciente, responsável, muito presente, assim, e também me dá as condições para eu poder expandir, né? Expandir o meu ser no mundo. Mas acho que é isso, mulheres. Vocês têm alguma coisa para trazer? Querem falar alguma coisa? De mim eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis. Eu só tenho a agradecer também por ter cruzado com vocês. E você principalmente, Malva. Porque o meu coração, quando você falou que estava grávida, meu coração doeu também naquela época. Porque você estava entrando justamente, eu estava te vendo assim, chegar, atravessar o mundo para chegar na universidade, fazer. E assim, óbvio que eu não ia te falar isso, mas meu coração doeu. Eu falei assim, meu, ela vai conseguir, ela vai até o fim agora, porque, tipo assim, é isso. Quando a gente fica grávida, a gente aprende outro tempo, né? Eu lembro que eu não conseguia nem andar, que a minha barriga me doía muito, assim, cada barriga lá no final da gestação. Aí eu lembro que quando eu olhava assim pro lado, só tinha uns velhos comigo, assim, ó. E aí eu falo assim, a gente aprende outro tempo, sabe? E eu quero te agradecer, assim, fico muito, muito feliz que você tenha insistido, que você não tenha desistido de você, sabe? Que tenha colocado esse trabalho no mundo. E tá só começando, minha filha, agora que a linha vai queimar, tá entendendo? É sobre isso também, que isso aí sabe? É abrir o canal para outros trabalhos, para outras transformações. E que a gente também possa isso, né? Ser parteira aí desses processos. Que eu acho que precisa passar o tempo também para a gente ir entendendo os nossos parceiros, né? Entendendo a Samira, entendendo o Chiquinho, entendendo a Vera. Que a gente estava um pouco só vivendo a loucura, né? Naquele momento, assim. Então é isso. Tenho a agradecer, gente, por essa noite, por estar aqui com vocês. Ai, adorei encontrá-las também. Saudade, Musidora, né? Então vamos marcar de você vir para a PUC para a gente se encontrar em ação. Bora. E passado agora, né, Malba, a loucura, né, do projeto, Não né? é mesmo? De você pensar com carinho nas 3 ações, assim, e também, né, no seu trabalho como educadora de workshops, de você apresentar como performances, né? Você tem 3 trabalhos em andamento e que você possa também se inscrever em outros formatos, em outros ações, festivais e experimentar. Eu sei que é difícil porque a gente tem uma sensação de que a gente está com um facão na mão, abrindo uma picada assim para conseguir fazer um trabalho pessoal, né? Autoral. É muito difícil. Mas eu vejo potência e cada um tem uma trajetória assim que você pode tanto apresentar em festivais de teatro, em encontros de artes visuais, em outros. Você pode repensar os formatos, sabe? E eu acho que você pode. Acho não, você tem que deixar agora decantar um pouco, que foi muita coisa, e dar continuidade, sim, né? Da vida aí para que eles possam acontecer de diversos formatos. Tá bom? Tá bom, gente. Muito obrigada, gratidão. Samira, gratidão, gratidão, assim, por ter me guiado, assim, a sua generosidade e a sua inteligência também, sabe? De trazer pra gente muito daquilo que a gente está necessitando. Então, toda vez que você me guiou, me norteou, me inspirou, me acolheu, sabe? Você me ofereceu justamente aquilo que eu estava precisando naquele momento. Sabe? Nem Inclusive for pra dizer, falar sua que você não ia louca. usar aquele sapato, que você queria usar um negócio que era tipo uma perna de pau. Eu falei, esquece isso, minha filha, você não vai conseguir usar isso. Dá os cortes também, né?
Ah, pois é, exatamente. É isso. Entendeu? Então, assim. E que Só e que vocês agradecer, possam me gente. ajudar também, porque eu quero colocar outras coisas no mundo e vou precisar da ajuda de vocês também. Estamos aí, conte conosco. Sempre. Bora! É isso, agradecer a todo mundo que participou aqui, que acompanhou a gente, Vambora. que visitou. Agradecer, aqui tem alguns comentários, né? Agradecer a galera que acompanha, que deixou aí as partilhas. Essa live vai ficar salva tanto aqui no meu Instagram quanto no YouTube, então depois vocês podem acessar, né? Gratidão, é isso, gente. Boa noite para todos. Ai, que delícia. Fiquem aí, deixa rolar essa vibe que a gente trouxe aqui. Beijo, mulheres. Ó, Beijo, minhas lindas. amo Ah, e muito. lembrar da Gabi Beijo, Menezes beijo. também. Ela passou um processo tão forte, né? Nossa, com certeza. Nossa, Gabi Senhora. Menezes. Que Eu não foi. sei se ela chegou aqui, né? Gabi. Mas eu acho que ela não chegou. Ela trabalha muito, aquela Trabalha. mulher, né? E ela passou isso dentro da universidade, né? Sim, Ela só passou dentro celebrar. A da Lígia também, universidade. vocês lembram da Lígia? Ela tá aqui falando com você, mulher. Tá aqui, A ó. Lígia, é a Lígia Ela Moreno, tá, você então eu tô falando? vendo. Qual a eu tô vendo o Lígia? trabalho dela. Qual Lígia? Peraí, então são. A Lígia Tem as duas outra, Lígias. desculpa. É. Tem a Lígia que Aqui A era é a aquela. Ai, gente, Moreno. eu esqueci o nome. A Lígia Moreno, que é a que trabalhava. Que é a que trabalhava com joias. Com joias, Que as duas, uma teve com bebê agora, outra foi performance. mãe. Eu lembro da Lígia, com certeza, mas não é a Lígia Moreno, é É outra a Lígia. Que entrou junto com a gente. A Lígia Fonseca, eu não lembro sobre o nome dela, não tô lembrando, Eu gente, sumiu agora. Acho que Mas era acho que isso é Fonseca, mesmo, se eu não era a me Lígia engano. Fonseca. A Lígia, sim, a Lígia também. Ela teve 3 gestações bem difíceis, assim, uma série de questões. Enfim, a gente vai lembrando das mães aí pelo caminho. É. É, A é isso. Yara, que Força. teve o bebezinho no TCC, o Theo, em 2006. A Yara grafiteira também. Muitas que passaram também. Que né? legal. Nossa, passaram várias mães. É. Várias mães. E, É e isso, a Yá gente. foi o bebezinho que participou do TCC. A Yara, a grafiteira, é uma mana que faz aquelas plantas tropicais. E aí, durante o TCC, ela fez um processo de grafite. Ela grafitava ela grávida e depois ela com o bebê já com o bebezinho e ela caminhando com o bebê. Foi muito bonito, assim. Foi em 2006. Ai, que legal. Foi Que 2006. bonito. É isso, gente. Muito legal. É isso, gente. Beijo. Obrigada, Boa noite viu? a todos e todas. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.